Olá pessoal, tudo bem? O título desse vídeo é Finanças na Quarentena, mas poderia também ser chamado para alguns de Minhas Finanças de Quarentena, né? A gente está passando por um período que com certeza não passou por nossa cabeça que passaríamos há 6 meses atrás e que de repente a maioria de nós se viu obrigado a parar de trabalhar, ou parcialmente ou totalmente. E muitos de nós estamos em casa sem nenhum ganho, sem nenhuma renda ou uma diminuição muito grande em nossa renda, né? Então é chegada a hora da gente pensar muito no que a gente tem feito com o nosso dinheiro, com nossas finanças, e fazer uma autocrítica de como isso está acontecendo em nossa vida. Pensarmos em estratégias para passar dessa fase, né, de quarentena, que pode durar, a gente não sabe quanto tempo, né, e programar o nosso futuro para que isso não aconteça novamente, né? O que a gente pode fazer para a gente passar por esse momento com menos estresse possível, né? Então, agora nós já estamos aqui, agora a gente já está de quarentena. Então, o que a gente pode fazer nessa fase que a gente não tem uma perspectiva clara? Ah, não, eu vou voltar a trabalhar dia tal, e no dia tal meu consultório vai estar novamente cheio e eu vou atender novamente como estava. Não, a gente não tem nenhuma certeza disso, né? Quando é que a gente vai voltar, a gente não sabe. E se a gente voltar, no dia que a gente voltar, a gente não sabe se os pacientes vão nos procurar, ou eles ainda vão estar com medo, vão reduzir muito. A gente, uma semana antes de reduzir, de ter que parar o consultório, os pacientes mesmo já não estavam mais indo com tanta frequência assim, por receio, né, de estar num lugar, uma clínica médica que tem outras pessoas, enfim. Então, assim, com essa perspectiva de poucos rendimentos, a primeira coisa que a gente tem que fazer é rever as nossas contas. Se eu tenho algum empréstimo, eu posso tentar renegociar esse empréstimo. Então, talvez muitos de vocês tenham visto que os grandes bancos brasileiros, eles estão dando uma carência de 60 dias em empréstimos de carro e de imóveis, né? Isso a gente precisa pedir, né? Já dá para pedir, vamos usar isso, né? E até os bancos que não têm, que não são os grandes bancos, mas que você financiou, talvez você consiga renegociar isso. E é o momento, né? Mas eu tenho meu dinheiro, tá? Mas você tem dinheiro por quanto tempo? Então a gente tem que pensar um pouquinho mais ali na frente, né? Se você tem alguma conta grande, você tentar falar com as pessoas para tentar renegociar esses prazos, né? E a gente fez isso na nossa clínica e com sucesso de 100%. Todas as vezes que a gente ligou para renegociar, a gente conseguiu renegociar prazos. Então é uma coisa que o não a gente já tem, né? Então acho que vale a pena a gente ver essa questão, né? Se você tem uma clínica, se você tem um negócio, você também pode pensar na questão dos impostos, né? Os impostos municipais, os impostos federais, o que você pode fazer para flexibilizar isso? Uma folha de pagamento, né? Existem vários, agora 3 dias atrás, se você está vendo esse vídeo hoje é dia, isso muda diariamente, né? Hoje é dia 31 de março, mas se você está vendo isso, você sabe que existem até empréstimos com juros extremamente baixos, 3,75% ao ano, para você poder fazer a tua folha de pagamento do teu negócio, né? Então são todas as coisas que você pode já fazer nesse momento para você se programar mais lá para frente. A gente não tem essa certeza que a gente vai estar podendo trabalhar daqui a 7 dias, 10 dias, né? Tomara que sim, mas a gente não sabe disso, né? Não tem essa certeza. Então essa renegociação, essas coisas a gente pode fazer. Na nossa vida pessoal, na nossa vida doméstica, uma coisa que a gente tem que rever são as nossas contas, né? Será que a nossa conta de telefone, a nossa conta de internet, será que o que eu estou pagando eu estou usando realmente? Ou será que eu poderia pagar um pouco menos porque eu não uso totalmente?
Será que eu não estou gastando demais luz, água, gás? Será que alguma coisa não pode ser feita também nesse sentido? De repente dá uma olhada na tua fatura de cartão e ver o que você tem e se realmente esses gastos são necessários nesse momento que a gente está. A gente pode também reduzir, a gente é obrigado a reduzir algumas coisas que a gente não pode sair de casa mesmo, e talvez seja o momento da gente repensar nessas contas, que são contas às vezes pequenas. Mas isso aqui não vai fazer diferença, mas no final de um mês, de 2 meses, 3 meses, isso vai fazer muita diferença, né? Então é uma coisa para a gente pensar. E a outra coisa, a gente repensar a nossa vida financeira, né? Se você não tem o interesse de estudar, talvez seja o momento de você começar a ler sobre finanças pessoais, sobre como é que você pode deixar o teu dinheiro com segurança ou com melhor rendimento, o que você pode fazer para isso. Talvez isso seja o momento de você ganhar um pouquinho mais de cancha nesse assunto, né? Que é um assunto que a maioria de nós não gosta, né? Nós somos da área da saúde, então a gente tende a não gostar muito dessa parte financeira, dessa parte de matemática. Mas a gente é obrigado, né? A gente é obrigado e nessa fase a gente está se vendo cada vez mais obrigado a isso, né? E uma das coisas que a gente sempre bate na tecla, e isso não sou só eu, quem me dera, todos falam, né, que a gente tem que ter uma reserva de emergência. E a reserva de emergência cabe exatamente nessa situação. O que é a reserva de emergência? A reserva de emergência é um dinheiro que você tem que guardar, que você só vai usar em casos de emergência. Então não é um dinheiro que você vai guardar para tirar para você poder comprar pagar uma conta no mês que vem. Não é um dinheiro que você vai usar, é um dinheiro que você vai usar para situações emergenciais. Não é uma emergência médica, você não vai usar só para uma cirurgia grande, uma internação complicada. Mas é uma coisa que você vai ter que usar nesses momentos. O que é a reserva de emergência? Como é que você calcula isso? Quanto é uma reserva de emergência ideal para você, para o teu caso? Então, o que você precisa? Você precisa saber qual é o teu valor para você se manter, o valor das suas contas. Qual é o valor das suas contas para você se manter? Então, você tem que pegar as suas contas médias de um mês, e a reserva de emergência seria você ter esse valor de 3 a 6 meses. Ou seja, vamos dar um exemplo, as tuas contas no final de um mês, elas foram de 10 mil reais. Então, os 10 mil reais é o valor que você tem de contas. E aí, são todas as suas contas. Tá? Como é que eu vou saber isso? Talvez seja o momento também de você ter uma avaliação mais precisa de quanto você gasta. Tá? Existem várias planilhas, a gente vai disponibilizar aqui, novamente uma planilha que a gente tem para que você pode modificar essa planilha de acordo com a sua realidade, e você pode fazer isso mensalmente para você ver o quanto você gasta em todas as suas em todos os dias seus, o que você gasta, de onde que está saindo esse dinheiro. Costumo dizer que é muito fácil, a gente sempre lembra do que a gente gasta no nosso aluguel, na parcela do nosso carro, mas a gente não sabe exatamente quanto a gente gasta no supermercado, quanto a gente gasta no delivery, quanto a gente gasta, enfim, no cafezinho que você toma todo dia antes de começar o teu trabalho. Então talvez seja o momento para você ter esse ajuste mais fino aqui. Tá. Então você vai pegar, digamos que os teus gastos são 10 mil reais. Você precisa ter na tua reserva de emergência de 30 a 60 mil reais. Tá? Então não é o quanto você ganha mensalmente, e sim o quanto você gasta mensalmente. Você tem que ter aquilo numa reserva de emergência. Isso não é um investimento, você não vai colocar isso em bolsa de valores, você não vai colocar isso num fundo agressivo multimercado. Tá? Esse é um dinheiro que você não está pensando em rendimento, esse é um dinheiro que você está pensando em poder retirá-lo no momento que você precisar. Tá? Então isso você teria que ter assim, uma retirada imediata. Por exemplo, na poupança.
por exemplo, num CDB de um banco grande, né, de um bancão, como se diz, por exemplo, num Tesouro Selic. Então, todos esses investimentos que eu falei para vocês, são investimentos que você coloca e você tem a possibilidade de retirar a qualquer momento. Então, as características de uma reserva de emergência são: você não tem que ter grande volatilidade, ou seja, esse dinheiro não pode render muito ou render pouco. Se você tivesse deixado a tua reserva de emergência em ações, você teria muito menos desde que a crise começou. Então você precisa deixar numa coisa que renda pouco, mas que renda e que esteja ali. E a segunda característica é que esteja ali a qualquer momento. Se você precisa desse dinheiro num sábado à noite, você tem a condição de retirá-lo. Tá? Então, em geral, algumas pessoas recomendam a poupança, sim, a poupança, aquela que é bastante mal falada. Alguns falam nisso, ou você pode colocar num CDB de banco, do banco que você tem conta, ou no Tesouro Selic, né? Então isso vale a pena você pensar, vale a pena refletir. Talvez você tenha feito a tua reserva de emergência, você esteja numa situação tranquila agora, porque você tem de 3 a 6 meses do teu trabalho, então, ou seja, se você parar por 3 meses, você tem isso. E talvez, se você não fez isso e você está passando por alguma dificuldade, talvez seja o momento de, quando retornar a vida à normalidade, a primeira coisa que você fazer é essa. Então, antes de você pensar em comprar um carro, em comprar um apartamento, em colocar o teu dinheiro na bolsa de valores porque as ações estão baixas e eu vou ganhar muito dinheiro, seja o momento de você parar e construir primeiro a tua base, né? A tua reserva de emergência, para depois você puder pensar em outros investimentos. Se você está nessa segunda opção e se você está tendo dificuldades agora porque a tua renda caiu e você tem as suas contas, as suas coisas, talvez você precise de um empréstimo bancário, talvez você precise fazer um empréstimo, né? E a gente vê que existem flexibilizações dos bancos. Aparentemente a gente está todo mundo está olhando para o mesmo lugar, né? Então, e a gente está numa fase no Brasil de juros baixos, então a gente tem vários produtos de empréstimo. Então vale a pena você pensar bem aonde você vai pegar esse dinheiro mais barato, né? Então jamais você deixe parcelar a sua conta de cartão de crédito ou entre no limite do teu cheque especial, porque esses são os maiores juros do mercado. Então, de repente, entrar em contato com o teu banco ou com a tua cooperativa para ver que possibilidades você tem com juros baixos para você poder se alavancar e poder pagar suas contas e pensar numa situação agora de mais algumas semanas para frente, né? Então, pensar nisso também, né? Você pode contrair empréstimos de várias maneiras. Você pode, e essas maneiras podem ser as mais caras possíveis ou as mais baratas possíveis, né? Então, pense nisso. E procure, então, se você tem essa dificuldade financeira nesse momento, é o momento talvez de você fazer um empréstimo. Tá bom? Bom, a gente está sempre à disposição nos nossos canais. Sempre que tiverem algumas dúvidas, algumas sugestões de tema, a gente está à disposição. Muito obrigado.